O que você faria se tivesse o Anel de Giges? Bom, se você não sabe o que é o Anel de Giges, eu vou te contar nesse vídeo. E depois que você saber, pra você me responder a pergunta, você não vai poder me falar ela diretamente. Você vai ter que responder ela na sua cabeça. E bom, você vai entender o porquê. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu tava no YouTube, ele acabou me recomendando um vídeo de um cantor chamado Fábio Braza, se eu não me engano, que ele fez uma música sobre um conto do Anel de Giges, que é de um livro do Platão. Pra você que mora dentro de uma caverna e não sabe quem é Platão, ele é um filósofo que é muito importante pela forma como ele fazia a abordagem dele. E bom, mais ou menos algumas semanas atrás, eu acabei indo pro YouTube e acabei pesquisando essa música porque eu lembrei ela do nada e decidi escutar. E fiquei segurando por muito tempo a ideia de como fazer um vídeo sobre o Anel de Giges, porque é um tema que eu acho interessante, porque eu gosto de filosofia às vezes. Como eu sei que eu não tenho muita cabeça pra fazer esse tipo de vídeo, isso aqui vai ser mais um teste pra ver como que se sai. Mas enfim, eu vou botar um trecho da música pra você escutar e você vai entender por que ela é tão interessante assim. Pensa bem antes de responder, se ninguém pudesse te ver, o que será que iria acontecer? Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz que é o certo a se fazer? Só depois que eu comecei a ouvir a música que eu ouvi esses trechos que me fizeram pensar um pouco, eu achei até que interessante as perguntas, acabou me pegando um pouco. Eu fiquei um pouco mais curioso pra saber sobre isso, porque isso me lembrou muito sobre o filme do Hobbit, que trata basicamente quase a mesma coisa, que é um anel onde você bota e você fica invisível, e tem um povo chamado os Hobbits, que eles poderiam ser as únicas pessoas capazes de portar o anel por ser pessoas humildes, e que consequentemente não se corromperiam quando usassem o anel. Aí pensando nisso, eu decidi ir pra história original que o Platão criou, que é o mito do Anel de Giges. Basicamente existia um pastor que tava cuidando de um rebanho chamado Giges. E tava tendo uma puta de uma tempestade e começou a trovar pra caralho até que caiu um raio no meio e abriu uma fenda no chão. Quando ele foi descer pra olhar essa fenda, ele viu que tinha um cavalo de cobre e dentro dele tinha um homem morto segurando um anel de ouro. Ele então mexeu na porra do cadáver, pegou o anel e saiu. Tá, isso é bem esquisito, mas tudo bem, vamos relevar. De volta à cidade que ele vivia, tava tendo uma reunião com os pastores da cidade local sobre enviar uns relatórios pro rei. E durante essa reunião, com o anel no dedo dele, o Giges acabou girando o anel sem querer e percebeu que ele acabou ficando invisível e ninguém tinha percebido isso. Pra todo mundo ele tinha só saído e não tinha voltado. Ele ficou girando mais algumas vezes e entendeu como que funcionava o anel no básico, onde ele acabava voltando e depois voltava a ficar invisível novamente. Nisso de alguma forma acabou despertando um lado dele meio maligno de ter o poder de fazer as coisas sem as pessoas verem ou acabarem julgando ele, justamente porque ele tá invisível e ninguém pode ver que é ele. Então ele decide bolar um plano pra poder matar o rei. Basicamente ele consegue convencer os amigos pastores dele de que ele ia levar os relatórios pro rei em segurança. E ok, eles concordaram, eles deram um relatório na mão do Giges e quando ele tava levando lá, ele conseguiu seduzir a rainha e junto com a ajuda dela eles mataram o rei e ele se tornou um novo rei e ficou poderoso. Simples assim. E bom, no básico do básico é isso. Tudo bem que a história é um pouco esquisita, porque eu não acho que seja tão fácil assim você matar um rei, seduzir uma rainha e se tornar um novo rei imediatamente sem ninguém desconfiar, mas tudo bem, é o Platão. E, enfim, o que esse questionamento traz pra você? Justamente o que a música tava dizendo antes, a música do Fábio Braga. Se ninguém pudesse te ver, o que iria acontecer? Porque afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz que é o certo a se fazer? Eu penso que esse é o tipo de pergunta que não dá pra você responder pra outra pessoa justamente porque ela infringe o que ela mesma tá falando. Porque se você vai responder pra outra pessoa, não tem como saber se você tá sendo 100% sincero ou se você tá simplesmente querendo aparentar uma coisa menos pior do que seria de verdade por medo ou sei lá o que. Só que pra estragar um pouco da graça disso, eu vou tentar dar uma solução pra essa pergunta, que é basicamente o seguinte. Você obviamente é bom porque a moral diz que é o certo a se fazer. É bem simples. Pensa numa criança que acabou de nascer e ela tá sendo educada. A criança ela vai cometendo erros porque ela não sabe que aquilo são erros e com esses erros os pais vão ensinando o certo e corrigindo a criança com o passar do tempo. Se a criança ela é educada e corrigida com um certo conceito que tem que ser botado na cabeça dela, ela logicamente vai crescer com que esse conceito é o certo. Tudo bem, pode ter crianças rebeldes ou que pessoas que seguem outro caminho quando crescem, mas enfim, no básico do básico é isso. A criança comete seus erros inconscientemente pela inocência dela e por ela não ter conhecimento. Os pais e a escola corrigem ela e educam para ela crescer com uma boa cabeça e com o passar do tempo ela vai amadurecendo e conseguindo tomar as próprias decisões a partir daquilo que foi ensinado a ela como certo e errado. Então se na escola te ensinam que se roubar é errado e você vai ser preso, você vai crescer sabendo que isso é considerado algo errado e que você não deve fazer. Só que lembra, nós somos seres humanos, então nós inconscientemente acabamos despertando um lado meio errado da gente dentro da nossa própria cabeça, mas a gente evita de fazer isso por conta de uma coisa chamada superego, se eu não me engano. Que é basicamente o que nos impede de fazer algo errado porque nós sabemos que é errado e que pode acabar gerando consequência negativa pra gente. Então se você tem vontade de roubar alguma coisa de uma loja, você não vai roubar se você não for um bandido armado e que tá pensando em realmente roubar. Porque você sabe que você tem que estar preparado e que você vai ter uma consequência que pode ser muito negativa pra você se você
não conseguir fugir impune. Ou então você pode ser uma simples pessoa que não vai pensar em roubar. Só que nos dois casos, tanto na pessoa que pensou em roubar e a pessoa que não pensou em roubar, as duas cresceram com a cabeça de que aquilo era errado. Elas têm consciência disso, só que a decisão de uma delas fazer isso ou não. Mas ambas tiveram o mesmo ensinamento de que aquilo é errado. Então sim, você faz o bem porque a moral diz que é o certo a se fazer. Porque a moral que tá te definindo o que é o certo e o que é errado, e isso é inevitável. Se te ensinassem que bater no seu amigo é legal, e seus pais te confirmassem que isso é legal porque eles também foram ensinados assim, você logicamente vai crescer pensando que bater no seu amigo é legal, porque ninguém te corrigiu do contrário, porque foi botado que na sua cabeça aquilo é o certo. Então a moral te moveu a dizer que aquilo é o certo. Então tá bom, depois de estragar um pouco essa ideia de Platão, que é uma ideia até que interessante de se tratar, a gente vai voltar para aquela primeira pergunta que foi antes dessa. Se você ficasse invisível, o que iria acontecer? Essa ela já é um pouco mais difícil de se responder, porque realmente ela depende muito da situação. Se você é uma pessoa muito racional ou que age mais pela emoção. Se você é uma pessoa que pensa menos antes de agir, provavelmente você tem uma grande chance de acabar fazendo merda com o poder de ficar invisível. Se você tem um poder na sua mão de poder fazer qualquer coisa errada sem ser punido, por que não fazer? A única pessoa que você vai estar enganando vai ser você mesmo, porque ninguém vai poder saber do que você fez, a menos que você conte. E aí a gente entra naquela mesma questão, você vai fazer o bem porque você é bom ou porque a moral diz que é o certo a se fazer? Só que nessa situação você não tem mais moral pra poder seguir, porque ninguém vai ficar sabendo disso, só você mesmo. Então a única forma de você não acabar fazendo merda é de você ser realmente uma pessoa inocente ou que simplesmente leva os conceitos morais e pra você conviver em sociedade pra você mesmo. E você não fica criando uma máscara pra poder aparentar alguma coisa na sociedade, ou então só vive a vida de forma correta pra não ser punido por uma lei. Porque tudo bem, o desejo humano é algo normal, todo mundo tem desejo de acabar fazendo alguma coisa errada ou não, mas é aquilo, se você tem na sua cabeça que aquilo é errado e que você não pode fazer, você não vai fazer. Então ficar invisível seria um teste pra você mesmo se você é capaz de aguentar a tentação de fazer alguma coisa errada, mesmo que ninguém possa ver ou acabar te julgando por fazer isso. E se você não fazer, meus parabéns, você é uma pessoa racional. Só que se você acaba fazendo, parabéns, você tem uma mente bem fraca. Esse vídeo em si não tem uma ideia pra eu começar e finalizar, é mais só expor o pensamento que eu tenho a partir de um assunto que eu acho interessante e que eu acabei querendo trazer pra cá porque eu acabei lembrando que ele existe. Enfim, o link da música do Fábio Braga vai estar aí na descrição, então se você quiser ver, você pode aí olhar. E bom, é isso, muito obrigado pelo feedback do último vídeo, entrando em servidor de web namoro. Eu não tinha a menor esperança que aquele vídeo poderia dar certo, até porque eu fiquei com muito tempo com o canal parado. E é isso, até um próximo vídeo.